Estamos de volta com o Band Entrevista, hoje conversando sobre o Dia Internacional da Mulher. Nossa entrevistada é a Jolúzia Batista, que é assessora técnica do CFEM, o Centro Feminista de Assuntos e Assessoria. Jolúzia, infelizmente, os números de feminicídio aumentaram em 2018 com relação a 2019. E os números de mulheres, né, que procuram ajuda, que prestam queixa, são absurdos. Esses números revelam que, de fato, a violência vem aumentando ou revelam que as mulheres estão mais conscientes e que estão prestando queixa e buscando ajuda? A gente pode dizer que existe um equilíbrio, né, entre esses dois indicadores. Tanto tem aumentado mesmo a violência contra as mulheres, a recorrência disso, tanto dentro de casa como fora, como também uma maior consciência das mulheres, né? Então, ele nos dá essas duas possibilidades, de fato, né? As mulheres têm uma noção de que elas têm direitos e possibilidades e que não é certo serem alvo de uma violência sistemática que acontece, né? Eu acho também que era interessante ver que essa semana saiu um dado sobre como aumentou os casos de violência de mulheres pelos vizinhos. É algo impressionante. Isso pode nos dizer assim que tem uma pressão na sociedade, um esforço de reposicionamento comportamental das mulheres. E isso nos coloca numa situação de extrema vulnerabilidade agora, no presente e para o futuro, porque as pessoas acham, os homens acham, e qualquer homem acha, que pode nos disciplinar, não é? Eu acho que é importante dizer assim, que a surra, a violência contra a mulher funcionam como um castigo. É um conteúdo, é um veículo disciplinador de comportamento. E nós estamos vivendo isso com muita força nesse momento. Que coisa absurda, né? Isso sem contar, e aí é uma questão que a gente vai entrar porque é muito importante, sem nenhum tipo de julgamento, porque a nossa sociedade, as pessoas, elas tendem a julgar, né? Principalmente o que elas não conhecem, o que elas não sabem. Então, existem mulheres que apanham dos seus companheiros e que, por vários motivos, elas não relatam isso, né? Elas permanecem no silêncio, o que é muito cruel. Então, elas não relatam nem para os familiares, não relatam para ninguém. E é algo muito difícil a gente julgar. Na verdade, essa mulher precisa de um suporte, né? Ela precisa compreender, porque muitas vezes tem a dependência financeira, tem os filhos ali que são pequenos, então são realidades que muitas vezes são muito diferentes das nossas, né? Por isso que a gente precisa falar. Porque ela precisa de um suporte, não é isso? Para que ela possa, muitas vezes, compreender o que está acontecendo com ela também. Exato. A gente pode perceber que a gente parou de falar já tem um tempo no Brasil sobre determinados assuntos, sobre saúde, né, acesso à informação, sobre saúde, a questão da AIDS, a gente parou de falar sobre isso, sobre doenças sexualmente transmissíveis. Então, essa informação sobre direitos é algo que tem sofrido uma contenção. Então, campanhas educativas desapareceram do escrutínio do governo federal já tem algum tempo, né? Não é só desse governo, mas anteriormente, já vinha sofrendo uma atenção de setores conservadores. Então, isso que a gente chama hoje da pauta moral, ela foi desaparecendo no debate público. Isso coloca uma situação difícil porque faz com que as pessoas se retraiam, a informação não circule, que a gente não possa ampliar o imaginário social sobre aquele problema que se quer enfrentar, mas é um desafio que nós temos nesse momento, porque, inclusive, o problema da violência contra a mulher, hoje no Brasil, tem sido colocado como uma situação também de que agora tem que ser compartilhado, porque a mulher também tem responsabilidade sobre a violência que ela sofre. Então, a gente está precisando fazer um debate público. Eu acho que, né, programas como esse, falar sobre esse assunto, colocar essa pauta, ampliar esse debate, é importantíssimo, porque está acontecendo uma inversão, talvez? Uma inversão, mas assim, um silenciamento de determinadas pautas, porque tocam em valores morais que a sociedade brasileira hoje está completamente aturdida, digamos assim, né? Para não dizer completamente no retrocesso, mas digamos que tem um aturdimento sobre qual o caminho agora a seguir. Qual a sociedade que eu quero nesse momento? Sim. E eu sei que existem políticas, mas elas são suficientes, por exemplo, para abrigar uma mulher, para abrigar os seus filhos, para dar uma estrutura, para talvez aquela mulher que não trabalha, ela possa ter a renda dela, para que ela possa, de fato,
sair dessa dependência emocional, essa dependência econômica? Como é que você vê isso hoje no nosso país? Então, a rede de serviços, o atendimento em si é uma política bacana. Ela, se funcionasse com o devido orçamento também, né? Ela poderia ser efetiva. Sendo que a política de abrigamento sempre foi um problema e um alvo de críticas ferrenhas do movimento feminista, por exemplo, porque é como se as mulheres é que ficassem presas e não os agressores. E aí nós temos dificuldades com medidas protetivas. Em alguns lugares os homens usam tornozeleiras, porque se viu que as mulheres continuavam morrendo, mesmo com seus companheiros com medidas protetivas. Então, tem muitos problemas de ajuste mesmo para serem feitos, mas a gente hoje também vive com um problema grave que é a falta de orçamento público. Tem um movimento nacional por revigorar a Casa da Mulher Brasileira, que mesmo existe um movimento organizado para isso. Então, assim, houve um sucateamento também da política pública. Praticamente as mulheres só têm a delegacia de defesa, né, das mulheres e mesmo assim algumas vezes com dificuldades, porque chegam lá e são julgadas também, né, pelos profissionais. É um fato que a gente precisa destacar, sim. Existem ótimas delegacias com trabalhos maravilhosos, mas em sua maioria as mulheres são julgadas quando chegam lá. E que tipo de julgamento é esse? Do mau comportamento. Do mau comportamento, seja mais passiva, seja mais calma. Às vezes se encontra com funcionários que professam algum tipo de religião. Então, também tem um momento de lançar a mão de sua compreensão religiosa no atendimento com essas mulheres. Isso é um fato recorrente, né, das denúncias que a gente recebe. Então, porque também houve uma precarização do atendimento. Sim. A falta de formação, a capacitação sistemática, né, para poder dar a noção do que é um serviço público, aonde fica a sua valoração moral individual e pessoal e aonde é o limite do atendimento do serviço público, aquelas informações que aquela mulher e o acolhimento que ela merece naquele momento. Isso está tudo muito tumultuado, muito precarizado. Muito precarizado mesmo. É verdade. E olha, a gente lembra que você também pode participar do nosso programa. O nosso telefone é o 999769204. E agora a gente vai fazer mais um breve intervalo. É bem rápido, não saia daí.